Olá, gente, boa noite. Aila, Luíse, Márcia, Boa noite, professora. Tabata, que está chegando aí também, boa noite. Boa noite. Gente, meu nome é Páulia, eu vou estar com vocês aqui nesse curso de Tecnologia de Produtos Saudáveis, tá? Ele foi organizado por toda a equipe da área de nutrição do IFSC, então vocês tiveram aí o privilégio de ter aula com diferentes professoras, né? Então, a gente juntou tudo o que a gente tinha de melhor de cada uma e resolvemos trabalhar esse curso nesse formato e trazer o nosso conhecimento dividido. Espero que vocês estejam gostando. E eu fiquei com a parte de carnes, que é o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho de tecnologia de produção de derivados cárneos, né, saudáveis e funcionais. E também fiquei com a parte de óleos, gorduras e oleaginosas, que será o assunto da nossa aula de quinta-feira. Ok? Boa noite, João. Bom rever uns rostinhos aqui que eu já conheço de outros cursos, gente. Que legal. Boa noite, Graziela. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo Paulinha, eu tô sem vídeo, tá? tranquilo, tranquilo. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouco? Vamos começando aí aos pouquinhos, tá? Vocês Então tá. estavam conversando às 6h30? Tava assim? 6h30, é. Uhum. Tá. É, eu queria ter tempo para conversar com cada um, mas eu vou conversar com cada um de uma forma um pouco diferente, tá? Vou conversar com cada um já falando um pouquinho do nosso assunto. Então, para a gente iniciar a nossa aula, eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham, o que é que vocês acreditam, ou como é que vocês enxergam essa questão de um produto cárneo saudável. De onde vem essa ideia? O que é que vocês têm de concepção? Tudo bem, Grazi? Sobre esse título que é tema da nossa aula de hoje. Tecnologia para a produção de derivados de carnes saudáveis. E aí, o que é que vocês têm a me dizer? Ninguém quer arriscar? Ninguém quer falar nada? Profa, eu penso assim que um produto de boa qualidade, ele está apto tanto para ser consumido na sua forma, digamos assim, mais normal, mais natural, mais comum dentro daquela cultura, como ele também é muito mais flexível para qualquer tipo de preparação. Então eu penso, independente do que vai ser feito, primeiro a gente precisa saber da maneira como já que a gente está tratando de carnes, né? Da maneira como esse animal é criado, da maneira como é feito todo o processo de abate, como é que é feito, como é que é a lida dos funcionários, das pessoas que lidam com esse produto. Então, eu penso assim, que a gente tem que levar em consideração tudo isso. Muito bom. A Ilha trouxe diversos aspectos aí dessa discussão, que é a criação de animais, não é? As pessoas que estão envolvidas nessa criação, não é? Qual é a relação de trabalho com elas. A gente pode também estar abordando os aspectos ambientais da sustentabilidade na criação desses animais e no consumo da carne, tá? Então, todos esses pontos são bem interessantes. Quem mais, gente? Quem quer falar ainda mais, trazer mais informações? Márcia, Luíse, Ana Paula, boa noite. Tabata, João, Grazi. Jane, boa noite, Jane. Boa noite, professora.
Ninguém quer trazer mais alguma abordagem aqui? Boa noite. Boa noite, Eu acho, Ana. além dos tópicos já levantados pela colega, a gente também tem que levar em consideração a parte do processamento, embalagem, transporte até o consumidor final. Muito bom. Olha aí. Inclusive, aqui na minha cidade, a gente teve um caso muito sério de restaurantes estarem vendendo carne de procedência duvidosa, carne vencida, muitos restaurantes, churrascaria, comprando essa carne. Foi um problema muito sério que tivemos aqui na região. Ok, olha aí, gente, mais informações, não é? A carne de origem duvidosa, clandestina, e tiveram os problemas sérios na reunião de saúde, de alguém passar mal, seria isso? Tiveram alguns casos, mas não confirmados, de intoxicação, mas principalmente de desvio de mercadoria, já partindo de que eram supermercados que estavam com essas carnes vencidas, a empresa, a marca, retirava essas mercadorias do supermercado e revendia a restaurantes da cidade. Muito bom, Ana Paula. Obrigada. Nada. Que mais, gente? Que mais? Ninguém quer dar mais alguma fala, relembrar de algum detalhe que envolva esse conceito de saudabilidade da carne? Eu sei que a Ilana não é daqui de Floripa, não é? Tem mais gente que é fora daqui de Floripa, de Florianópolis. A professora tem o sotaque de fora, né? Sim. Sotaque sim, gostoso. Obrigada, Graça. E tem o mesmo sobrenome que eu aí, Reis. Olha, vamos procurar aí os nossos Achamos outra Reis aí, tem Reis espalhado pelo Brasil inteiro, né? verdade. Dentro da aula de hoje, nós vamos falar também um pouco de peixes, de pescados, de frutos do mar. Então, como eu sei que aqui em Floripa a gente tem essa riqueza, né, à nossa disposição, então é por isso que eu também estou perguntando se existem pessoas que não estão aqui, tá? Por causa disso. Ok, gente. Então, vou começar a nossa aula, certo? Digo para vocês que nós vamos discutir um tema que a profundidade dele, as primeiras pesquisas relacionadas a esse tema de produção de derivados de carnes saudáveis, importante que isso seja dito, é, a gente praticamente não tem literatura nacional, tá? Então, vários aspectos que eu estou trazendo aqui para vocês é de uma literatura mais europeia ou, de fato, estadunidense. Mas a gente tem várias iniciativas de pesquisas aqui no Brasil, de algumas universidades aqui de Santa Maria, da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Federal do Ceará. Então, a gente tem sim pesquisadores aqui em nosso país tentando trazer essa discussão a nível nacional. Porém, resultados, trabalhos mais concretos, relatos de experiência, a gente precisou buscar em outros locais. Então, eu espero que agregue conteúdo aqui para vocês, que a gente saia aqui dessa noite com mais informações do que nós entramos aqui nesse horário das 18h30, ok? Então, eu vou lá para a apresentação e deixo vocês muito à vontade. É muito interessante que vocês possam estar participando, paralisando a aula, pedindo para falar. Podem abrir o microfone, podem interferir. É muito importante que vocês tragam uma visão diferente ou algum depoimento para que a gente torne o conhecimento mais compreensível.
Ok, gente? Boa noite, Jaqueline, também, que chegou aqui. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem, Jaque? Tudo certinho? Tudo certinho. Desculpa se eu sair, que eu tô com a minha bebezinha, meu esposo não chegou ainda. Fica tranquila, tá? Você quer que eu fale alguma coisa? Não, não. Fica à vontade. Então, o nosso tema da nossa aula, produção de derivados de carnes saudáveis e ou funcionais, que nós vamos estar trazendo aqui. E para a gente começar a falar de carnes, eu vou trazer a definição, não é, do regulamento de inspeção industrial dos produtos de origem animal, o RISPOA, o conhecido RISPOA. Não sei se tem alguém aí da área de veterinárias, da área de animal, que provavelmente estudou muito, muito, muito RISPOA. É mais do que um livro que vem sofrendo reformas desde 2018, mas que traz essa definição desde 1952 e apesar das suas alterações, ela é mantida, onde ele traz uma definição de carnes como massas musculares maturadas. E esse termo maturado, gente, ele quer dizer uma carne que ela já passou pelos processos bioquímicos que a carne sofre após o abate. Então, um desses processos que são bem visíveis, né, que a gente consegue ver a olho nu, diferente do pH, diferente da contração da actomiosina, que são duas proteínas, é o rigor mortis, né, que é a rigidez catavéricas. Então, o que é que acontece com essa maturação? Com o passar do tempo, esse pH ele vai caindo e essa temperatura da massa da carne ela também vai sendo diminuída aos poucos e essa carne passa por uma maturação, que é uma ação das calpaínas, né, que é uma proteína presente nas carnes que vão quebrar a ligação da actomiosina, que é o que traz da rigidez da carne. Então, quando a gente fala massas musculares maturadas, a gente quer dizer que é uma massa muscular após o processo de rigor mortis. E os demais tecidos, né, as peles ou os órgãos que acompanham essas carnes, incluindo ou não a base óssea correspondente. Uma carne pode ser com osso ou sem osso. Sempre que eu estiver falando de carnes aqui com vocês, eu quero já deixar assim claro que eu estou me referindo a qualquer tipo de carne, seja a carne do peixe, seja a carne do frango, seja uma carne vermelha, tá? Então a gente vai tentar trabalhar no universo de carnes de uma forma geral. E quando for específico, eu vou estar indicando também em nossa aula, tá? Então, essa classificação de carnes que eu acredito que vocês já conhecem bastante, que é uma carne que é considerada vermelha e uma carne que é considerada branca, como o frango, o pato, o peru, o peixe, tá? E que uma diferença peculiar entre elas duas é a presença da mioglobina, que é a substância que dá essa coloração vermelha para a carne, ok? Mas será que a carne é realmente saudável? Que era a discussão que a gente estava tentando já fazer com vocês, tá? E conhecer também um pouquinho do que cada um pensa para que a gente possa trazer uma discussão para a aula com base também no conhecimento prévio do que vocês já formaram, né? Aliás, vocês não chegaram aqui sem nenhum tipo de debate, discussão ou visão sobre a carne. Então, cada um de vocês tem uma interpretação se a carne é saudável ou não e até mesmo um porquê, ok? Então, a minha pergunta inicial era justamente para que a gente pudesse também trabalhar com essa compreensão que vocês já possuem. Então, eu vou dar uma resposta a isso, gente, considerando a composição química da carne, do que a gente trabalha como nutrientes dentro da área de alimentos, tá? Então, quando a gente fala de nutrientes na área de alimentos, a gente está falando de macronutrientes. O que é que são macronutrientes? Nós estamos falando de carboidratos, de proteínas, de lipídios, que cada um vai ter sua função, não é, na alimentação e cada um tem uma recomendação diária de consumo.
ou eu estou falando de micronutrientes, que são componentes químicos que nós ingerimos em menor quantidade, como as vitaminas e os sais minerais. Então, a gente considerando essa composição da carne, o que é que a gente vai perceber? A carne, ela é uma fonte de proteínas, ela é fonte de minerais como o zinco, o ferro, o potássio, o cobre, o fósforo. Ela também vai ter lipídios, lipídios saturados principalmente, dentre eles também o colesterol, e ela vai ter vitaminas do complexo B e dando destaque ao B12, porque eu até gostaria de saber se tem alguém aqui que optou por ser vegetariano. Por quê? Porque uma das grandes discussões, não é, no momento em que a pessoa escolhe não comer carne, é justamente o aporte do complexo B, do complexo do B12, e que hoje, não é, a gente já tem aí profissionais da área da nutrição que vão poder estar acompanhando e orientando melhor sobre como adquirir esse complexo de vitaminas, uma vez que as pessoas não estão comendo produtos cárneos, ok? E aí, perguntas? Alguém quer dar alguma contribuição, falar alguma coisa? Como é que estamos por aqui? Tem alguma pergunta por aqui no chat? Tudo tranquilo, então, gente? Posso continuar? Tudo tranquilo. Vamos lá. E aí, gente, então a gente já sabe que, considerando a composição química, a carne pode ser sim um alimento saudável, tá? Porém, existem algumas informações que eu gostaria de deixar para vocês para que a gente possa fazer uma discussão mais equilibrada dessas informações nutricionais da carne e das questões que vêm surgindo em relação à carne de uma maneira geral, tá? Primeiro, a primeira informação que eu quero que vocês tenham é que o nosso país, o Brasil, é o maior produtor de proteínas do mundo. Nós temos um peso grande sobre o mundo no fornecimento de proteínas, no fornecimento de carnes, seja ela vermelha, seja ela branca, principalmente a carne de frango, tá? Que a gente tem um volume altíssimo de vendas no comércio internacional. A carne para nosso país é uma commodities, como outros produtos da área de origem vegetal, certo? Então, o Brasil tem na carne um agronegócio. E é por isso que a gente precisa discutir com muita tecnologia e pesquisa os produtos derivados de carne, né? E trazer uma discussão bem embasada para a gente falar da importância da saudabilidade dos derivados de carne, tá? Então, nossa responsabilidade ela é elevada. Segundo, o consumo de carne no Brasil, o consumo per capita, gente. Então, só para lembrar a todos que aqui é um dado estatístico, que ele é feito por habitante, segundo a Campanha Nacional de Abastecimento, o que não significa que todo mundo come aquela quantidade, mas é uma média, tá? Então, no ano de 2020, cada brasileiro consumiu quase 30 quilos por ano de uma carne bovina. No ano de 2020, cada brasileiro consumiu 48,2 quilos de carne de frango. Olha, gente, olha a quantidade de consumo da carne bovina e de frango no Brasil. Observem, só esses dois animais, eles forneceram ao brasileiro praticamente 80 quilos de carne por ano em 2020. Nós estamos falando do ano passado, ok? Entrando na área de suínos, cada brasileiro no ano de 2020, entre aspas, né, cada brasileiro, alguns consumiram mais, outros consumiram menos, outros não consumiram nada, 15,9 quilos de suíno. E para a gente encerrar, a gente tem na área de pescados um consumo de carne muito abaixo do que o mercado nacional consome. Deixa eu só permitir que a entrada. Boa noite, Maria do Carmo, que chegou aí.
certo? Então, se a gente considerar o consumo de peixe no Brasil, no ano de 2020, foram 10 quilos por habitante, enquanto no mundo inteiro o consumo de peixe per capita dividindo foi aproximadamente 20 quilos por pessoa no mundo. Então, o nosso consumo de pescado no Brasil, ele é muito abaixo da média mundial, apesar do tamanho do litoral que a gente tem e da quantidade gigante que a gente tem de rios no nosso interior, tá? Por que que eu estou trazendo essas informações? É, nós temos um país com uma cultura de comer carne. E se a gente pensar no- na nossa refeição, que seria a principal refeição do dia, o que é que a gente tem na principal refeição do dia? Quem quer falar aí ou dar um chute? Ninguém? 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 Proteína? Proteína. O nosso prato do almoço, gente, vai ser o quê? Feijão, arroz e um pedaço de carne. Não é isso? É isso mesmo. Obrigada, João. Maria do Carmo, boa noite. Queres falar alguma coisa? Quer participar? Pode abrir o microfone, tá? Fica à vontade. Então, a gente está com essa realidade no Brasil. A gente tem Boa uma. noite, professora. Boa noite, tá? Então, a gente tem essa realidade e que, diante dessa realidade, não é? Que bom que a carne pode ser considerada um alimento saudável. Porque com essa base cultural de consumo de carne, não se muda de uma hora para outra, gente. Isso vai levar um tempo. E o que é que a gente precisa mudar, né? Vamos ver. Falando um pouquinho das características da carne. A carne, ela vai ser caracterizada pelo tipo de carne, se é uma carne branca, se é uma carne vermelha, pela qualidade da carne. A qualidade da carne, ela tem diferentes fatores que vão influenciar, desde a criação do animal, o abate, a insensibilidade que ele passa durante o seu processo, né, de abate mesmo, as temperaturas de congelamento, a forma que ele é disponibilizado, as temperaturas dos freezers que fazem a venda dessa carne. Então, a qualidade da carne, ela vai ser influenciada por diferentes fatores. A idade do animal e a localização do corte. Se é uma carne onde tem uma região em que o animal tem um maior movimento muscular, tá? E você teria uma carne mais rígida, como o músculo, tá? Como o acém. Ou se você teria um pedaço de carne de uma região em que a movimentação muscular daquele animal, ela é menor, como a picanha, a alcatra, e por aí vai, tá? Então, o que a gente tem hoje é a seguinte realidade. Carnes vermelhas e carnes brancas têm a sua excelência nutricional, sim. Elas são consideradas, né, alimentos com excelência nutricional, desde que ela tem aquelas características que a gente colocou lá no início dos nossos slides. Uma boa aporte de proteína, um bom aporte de vitaminas, um bom aporte de sais minerais e uma concentração que a gente diz assim, saudável, né, de gorduras. Hoje nós sabemos, né, as gorduras já foram consideradas as vilões na área de alimentação, certo? Então, hoje nós sabemos que a gordura, ela tem a sua função nutricional no nosso corpo, porém, ela precisa ser consumida com equilíbrio. Então, hoje nós temos a discussão do retorno do uso das banhas, do toucinho, do bacon, desde que essas gorduras sejam consumidas com uma quantidade limitada diária. Boa noite para a Michele, que chegou aí, tá, gente? E pergunta, gente, alguém quer fazer alguma participação? Bom, professora, eu queria saber o seguinte: se somos o maior produtor de carne bovina no mundo, por que a nossa carne está tão cara? Boa pergunta, Maria do Carmo, né? Aí a gente pode entrar em diferentes espectros, mas eu vou ficar só em um, tá? A gente tem aquela lei da oferta e da procura, né?
Então, o que os especialistas explicaram recentemente desse aumento do preço da carne no Brasil, estou trazendo a visão deles, tá? É que, muito bem, João, é que boa parte da nossa produção foi para o mercado externo, e aí, para as indústrias, era mais lucrativo vender essa carne fora do Brasil do que dentro do Brasil. Com isso, faltou carne nacionalmente e quem ficou no mercado nacional aumentou o preço do seu produto. João, quer falar um pouquinho sobre isso? Por favor, fica à vontade. Não, é isso mesmo, em função do dólar tá numa cotação muito alta, é mais vantajoso para o produtor nacional ele exportar essa carne, porque ele vai receber em dólar e depois converter o dinheiro no Brasil, né? Aí a gente acaba pagando o preço em função da política cambial. Sim, mas se somos o maior produtor de carne bovina, não teria como o preço nacional ser mais em conta para nós, consumidores? É uma questão de mercado, né? Porque todas as empresas são privadas, né? Não tem nenhuma regulamentação, um incentivo que faça, que compense fazer a venda aqui no Brasil, e o pessoal vai onde dá mais dinheiro, né? Infelizmente, as empresas buscam lucro e lá fora elas vão ter um lucro maior, porque o valor ele é cotado, é praticamente uma commodity, então o preço internacional é o mesmo, só que para nós, como o dólar está muito alto, fica caro. É política cambial. Isso mesmo. Por mais que a gente tenha uma grande produção, Maria, por mais que a gente tenha, não é porque, uma vez que a gente tem formas de conservar aquele alimento, a gente não precisa vender o alimento amanhã. Então, as indústrias têm condições de armazenar aquele alimento e vender por um preço melhor, aonde se paga mais, tá? Então, é essa a realidade brasileira. E, às vezes, não é para a indústria, vale a pena estocar um alimento que está com um preço de venda que não paga os custos quando ela tem condições, do que vender a qualquer preço. Tem isso também, tá, gente? E aí, gente, nós entramos numa discussão, tá? Não, ainda não, vou falar ainda mais um pouquinho aqui. Quando a gente vai avaliar nutricionalmente uma carne, a primeira ideia que a gente tem é quanto de proteína aquela carne tem. Então, é a primeira ideia. Porém, o que é que eu quero mostrar para vocês com essa tabela? É que avaliar o valor nutricional de qualquer alimento, seja carne ou não, a gente precisa levar em consideração outros fatores que estariam associados ao maior valor nutricional daquele alimento. Então, o maior valor nutricional de uma carne é a sua proteína. Porém, junto com aquela proteína, o patinho, que tem 36 gramas de proteína por 100 gramas de patinho, junto com essa proteína, ele também tem gorduras. E uma parte dessas gorduras, que é assunto da nossa aula de quinta-feira, é uma gordura saturada. É uma gordura que ela leva mais tempo para ser absorvida pelo nosso organismo, para ser quebrada e consumida. E associado a essa proteína, a essa gordura, aquele alimento, ele também vai ser uma fonte de colesterol. O colesterol é um componente químico que é exclusivo de fonte de origem animal. O colesterol vai vir de uma fonte de origem animal, vai vir de alguma carne que a gente consome. Os vegetais, eles não produzem colesterol. No nosso organismo, nós adquirimos colesterol de duas maneiras. A primeira é pela alimentação, e a segunda é que o nosso organismo também é capaz de produzir colesterol. E para a gente controlar esse processo de produção de colesterol, o que a gente tem de conhecimento hoje é que vai depender muito de qual tipo de gordura nós colocamos dentro do nosso corpo. Quanto de gordura saturada, quanto de gordura insaturada, o equilíbrio de ômega 3 e ômega 6, que eu vou dar uma aprofundada dessa parte de gordura na aula de quinta-feira, até porque o colesterol é uma gordura, tá? Mas eu quero que vocês já saibam que quando a gente avalia uma carne, a gente não vai avaliar a carne só pela sua fonte proteica, mas a gente precisa também avaliar a carne pelo que ela possui, de tipos de gordura e de colesterol. Agora eu quero chamar a atenção de um detalhe aqui, peixe. Peixe é um bom debate na área de carne, gente, tá? Peixe que é uma carne. Peixe magro, pescada, tem 16 gramas de proteína. Peixe gordo, salmão, tem 19 gramas de proteína. Essa diferença de proteína ela é muito pouquinha, muito pouquinha.
então não dá para a gente fazer uma discussão mais aprofundada sobre a fonte de proteína de um peixe magro e peixe gordo. Porém, se eu for avaliar gorduras, no peixe de pescado eu tenho 0,8 de gordura, no peixe gordo eu vou ter 9 gramas de gordura. Então, observe que você já cresceu bastante a quantidade de gordura que esse peixe gordo vai poder te oferecer, certo? Detalhe, aqui é 0,5, tá, gente? O peixe magro, ele vai ter 0,5 gramas de gorduras saturadas. O peixe gordo, 2,5 gramas de gorduras saturadas. Até mesmo um peixe gordo, se eu começar a avaliar a carne vermelha, eu estou falando de carne vermelha, eu estou falando de patinho, eu estou falando de picanha, eu estou falando de lombo, eu estou falando de costela, até um peixe gordo, ele é capaz de ter uma quantidade de gorduras saturadas menor do que as carnes vermelhas, tá, gente? Então, isso é uma informação muito boa para peixes. Olha o peixe aí. Até quando tem gordura, a gordura dele ainda consegue ser menor. Não dá para comparar com o peito de frango, né? Esse peixe não consegue ser mais caro do que a carne. Vamos falar disso já, tá? E colesterol, seja o peixe magro, seja o peixe gordo, a quantidade de colesterol é muito próxima, gente. Exatamente, é isso que eu estava observando. 51 miligramas para o peixe magro, 53 miligramas para o peixe gordo. Então, são informações que eu quero que vocês vão armazenando aí na caixinha de vocês, lembrando que a gente vai se aprofundar já mais sobre isso, ok? Mas deixa eu ver se antes de eu entrar nisso, eu vou aproveitar uma fala aqui da Maria do Carmo, né? Que falou. Vou aproveitar uma fala da Maria do Carmo para contar uma coisa para vocês. A gente hoje sempre traz essa discussão de que o quilo do peixe, ele é alto. Mas se a gente pegar a história da alimentação do peixe, e eu vou falar da história do Brasil, tá, gente? Porque o consumo de peixe no mundo ele é elevado, e no Brasil ele é 50% do que é consumido no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem muita coisa para falar sobre o Brasil, mas a gente precisa conhecer várias histórias do Brasil para a gente falar com ideias transformadoras, e uma delas é a história da alimentação à base de peixe. Nos anos 70, nos anos 80, o peixe era considerado uma alimentação das pessoas menos favorecidas economicamente. Então, a ideia de se comer peixe nos anos 70 e nos anos 80 não era das pessoas que tinham uma certa posição social. Então, isso veio mudando, e com essa mudança, houve também a valorização do preço do peixe, tá? Mas se a gente dividir o consumo de peixe no Brasil por região, nós iremos descobrir que o maior consumidor de peixe no Brasil é a região norte. E se a gente olha para a história da alimentação do peixe, a gente vê que é uma região que, comparada às outras regiões do Brasil, é uma região que sempre foi considerada menos favorecida economicamente. Tá? Então, hoje a gente discute o valor de peixe, a gente fala do valor de peixe, mas isso é o reflexo do valor que foi dado a esse alimento dentro do nosso país. Tá? Então, que a gente não esqueça desse detalhe no momento que a gente fala de peixe, e que a gente se liberte de outras denominações ou classificações que são dadas hoje aos alimentos. Os alimentos, eles têm as suas funções, e a gente precisa conhecer, que é o que a gente está fazendo aqui. Esse curso, ele é uma alegria para a gente da área de alimentos. Por quê? Porque ele nos trouxe, ele tem proposto discussões riquíssimas dentro desses aspectos, que é avaliar um alimento de forma nutricional, e não o que muitas vezes a história o carregou de algum tipo de preconceito. Tá? Então, o peixe tem essa situação que a gente ainda precisa vencer e deixar isso bem, bem claro para todos nós. Ok, gente? Perguntas? E aí, gente, ó, vou trazer para vocês, o que é que eu estou trazendo para vocês nesse slide? Tudo que a gente vai discutir a partir de agora, tudo que a gente vai falar a partir de agora, eu já vou deixando claro que são discussões, são propostas
que, infelizmente, estão muito distante ainda do Brasil, apesar dos números que eu trouxe para vocês. Apesar da gente ser o maior produtor de proteína do mundo, essas discussões que nós vamos começar a fazer agora, elas não estão sendo feitas no Brasil. E se o Brasil não se alertar, se o Brasil não encarar essas discussões com seriedade, o Brasil vai precisar, vai perder mercado, e ele vai precisar se reorganizar dentro dessa commodities que é a carne, tá? Então, para começar, quando a gente pega, né, a história da humanidade dentro da área de alimentos, a gente sabe que os diferentes processamentos que foram dados à carne foi uma maneira que o homem encontrou de preservar aquele alimento. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, a salga foi uma delas, tá? Se a gente pega a história da salga no Brasil, quem sabe me contar um pouco da história da salga do Brasil, que é lindíssima essa história, quem sabe aqui, quem conhece, quem pode dizer? Ninguém? Não conhece o João. Alguém conhece aqui? João Marcelo? Eu conheci uma salga quando pequena, mas a função dela hoje não saberia dizer. Era uma salga, depois virou um clube, e aí hoje já não tem mais nada, ela não existe. Ali em Governador Celso Ramos. Perfeito. Mas a função agora, falar a função dela, não sei dizer. Tá. Então, o que aconteceu no Brasil, gente, vou começar a contar uma história do processo de salga da carne, né, e direcionada para o nosso país no Brasil, é que a criação de animais, ela era praticamente toda feita no litoral brasileiro, tá? Era praticamente feita no litoral. Porém, com a chegada, não é, de imigrantes ao Brasil, esse litoral ele começou a ser povoado e a acontecer desenvolvimento econômico de outras áreas, que não era exatamente a criação de animais. Então, vou trazer um pouquinho da realidade que eu conheço, né, da história do Rio Grande do Sul e do Nordeste, onde a carne salgada ela teve um maior destaque, ok? Isso não significa que no restante do país também não teve, mas dessas duas regiões que é o que a gente discute mais a história da salga da carne, ok? Então, tem uma cidade no... Ai, Paula, me fugiu o nome dela agora, me lembra. No Rio Grande do Sul, que ela é portuária, exporta petróleo, meu Deus do céu. Rio Grande? Rio Grande, Márcia, muito obrigada, Rio Grande. Então, nessas regiões onde a gente tinha a possibilidade de chegar um navio e que aqueles produtos pudessem ser vendidos para fora do país, elas foram utilizadas, foram cidades, não é, como Recife, Salvador, Rio Grande, foram cidades que elas passaram a desenvolver uma economia, principalmente voltada para cana-de-açúcar, para produtos de origem de colheita de vegetais, que tivesse uma venda maior fora do Brasil, ou de minerais com o passar dos anos, né? Rio Grande é uma região de petróleo e tal. Então, a criação de animais, ela foi, de alguma maneira, empurrada para o interior. E quando ela foi empurrada para o interior do Brasil, o criador de animais, ele tinha duas possibilidades para vender aquela carne, tá? É o seguinte, ou ele pegava o animal e levava até as capitais para fazer o abate lá, e aí surgiram as grandes boiadas, os grandes caminhos de boi, ou ele tinha que abater aquele animal ali no interior e criar um método de conservação. E antigamente, gente, não tinha geladeira, não tinha congelador, não tinha carro refrigerado, mal tinha estrada, não é? A gente fala de geladeira, de freezer hoje, mas na década de 70, na década de 80, quantas famílias brasileiras tinham uma geladeira em casa? Tá? Então, a maneira encontrada de manter essa carne, levar ela para o litoral, foi a salga, foi através da salga, tá? Então, por que eu estou trazendo essa história? É que eu quero dizer a vocês que esse modo de conservação da carne teve a sua importância histórica, ele teve seu significado. Porém, hoje, gente, o mundo mudou.
as pessoas mudaram, o estilo de vida foi alterado, a forma que a gente vive é uma outra. Se desenvolveram doenças, tá? E que a gente precisa mudar esse estilo. Então, um dos grandes problemas da conservação pelo sal é a grande quantidade de sódio, tá? Que é um ponto de discussão da nossa aula. Então, a gente chega no que a gente chama de demandas. Hoje nós temos demandas na área de carnes que a gente precisa encarar enquanto um grande produtor de carne mundial. O Brasil é o grande produtor de carne mundial. O Brasil, ele precisa se posicionar diante dessas demandas, tá, gente? Eu vou dizer para vocês que o ano passado eu participei de um congresso internacional online em que os maiores palestrantes, né, palestrantes que estavam nesse congresso não eram brasileiros e que eles traziam essa discussão para esse congresso, né, que o Brasil precisava começar a enxergar essas demandas. O que é demanda? Hoje a gente tem uma demanda por criar animal sem destruir as florestas. Hoje a gente tem a demanda da quantidade de água que é utilizada durante todo o processo produtivo de uma carne, desde a criação do animal, o abate, a chegada dessa carne ao consumidor. Tem a demanda energética de todo esse processo. Então, a gente tem hoje demandas, e essas demandas vêm crescendo a cada ano, tá? Então, já existem pesquisas que indicam que até 2040 a gente vai ter uma queda de 33%, aproximadamente 33% do consumo de carne. E se a gente parar para avaliar o Brasil, a gente percebe que houve um crescimento gigante de pessoas que optaram por uma vida vegetariana. Então, a indústria de origem animal, a indústria da carne, ela vai precisar pensar nessas demandas, ela vai precisar tomar posicionamentos. E esse congresso internacional sobre isso, gente, trazia essa discussão, tá? Essa discussão, ela está muito forte na Europa, ela está muito forte nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ela está a passos lentos. Então, nossa conversa aqui, esse momento que nós estamos aqui em um pequeno grupo, nós estamos fazendo uma discussão de futuro, tá? Eu quero que vocês fiquem cientes disso. E como é que a gente pode fazer isso? Através da qualificação dos processos. A gente vai precisar repensar como é que a gente trabalha os derivados de carne. E aqui nós temos algumas propostas, ok? Para que a gente consiga ter produtos derivados da carne mais saudáveis. E onde é que está essa discussão? A gente já sabe dos maiores problemas. Eu estou colocando aqui, mas eu tenho certeza que vocês já conhecem. Quantidade de sódio nos derivados de carne, que é o sal, é gigante. Quantidade de gorduras saturadas, colesterol, também muito alto. Fosfatos, os tripolifosfatos, os polifosfatos que são utilizados na fabricação de embutidos, também é um problema para a absorção de cálcio no corpo. Nitritos, gente, nitritos. Esse aditivo químico, ele coloca a carne no mesmo nível de saúde pública que o tabaco, tá? Se a gente pegar a classificação dos alimentos que podem trazer um câncer para o desenvolvimento do nosso organismo, o tabaco, que é o nível 2, e os embutidos de carne está no mesmo nível. E um desses fatores é devido à quantidade de nitrito. Então, é necessário uma discussão aprofundada da redução ou da substituição desse composto químico. E coisas que estão iniciando, os trabalhos belíssimos, que é o que a gente chama de derivados de carnes probióticos, que aqui sim a gente pode falar de produtos derivados de carne, que seriam, além de saudáveis, eles também seriam funcionais, tá? Que é um outro universo. Então, nossa aula, eu quero trazer para vocês o que é que a gente tem sobre isso, como é que a gente pode pensar sobre isso. Então, o primeiro ponto, substituição de cloro. Eu não sei se vocês já ouviram falar do sal light. O sal light, ele tem 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Então, a possibilidade de substituir uma parte de cloreto de sódio por cloreto de potássio é um estudo que já vem sendo feito na Europa, gente, principalmente pelo Centro Tecnológico da Espanha, e que já diz que ele tem tido bons resultados tecnológicos, também tem apresentado bons resultados no combate aos micro-organismos, porque a gente sabe que o sal,
ele se liga com a água e ele indisponibiliza a água para o desenvolvimento microbiano. Então, ele também tem sua função antimicrobiana. Porém, as pesquisas já indicam que quando a gente usa cloreto de potássio acima de 1%, aquele produto fica amargo. E quais são as alternativas? Os trabalhos não terminam aí, gente. As pesquisas de ponta já vêm indicando, olha, a gente pode usar até 1%, mas se precisar usar mais do que isso, o que é que a gente tem disponível? A gente tem extrato de levedura disponível, essa Saccharomyces cerevisiae, ela também pode estar fazendo esse papel. Nós temos aminoácidos disponíveis que podem estar diminuindo o consumo de cloreto de sódio. Nós temos outros sais, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio. E nós temos, gente, que é muito utilizado no Oriente, as algas marinhas. Se a gente vai avaliar os alimentos, seja na Índia, seja na China, seja no Japão, eles têm um consumo ou um processo produtivo onde as algas marinhas fazem parte do processo produtivo e trazem a sensação, não é, de salga sem ter grandes concentrações de sódio. E temos ainda uma outra opção, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha micronizado. O que é isso? É ele num tamanho de partículas bem pequenininho. E pelo fato dele ser bem pequenininho, micro, a penetração dele na carne é maior e a sensação de salgo é maior para a gente. Então, com uma quantidade menor, a gente já dá uma palatabilidade salgada para aquele alimento melhor, tá? Esse tipo de sal, ele reduz em 30% o uso do cloreto de sódio e as pessoas consomem sem perceber que houve a diminuição do sal. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês do sal, gente? Eu quero falar uma coisa só para eu encerrar esse slide, porque eu sei que às vezes eu perco o horário, tá? Além de todas essas possibilidades que já existem e que a gente pode estar fazendo uso a partir do momento que a gente faz essa escolha, ou a partir do momento que a gente faz produtos derivados de carne em nossa casa, então tem muita gente que faz em casa uma carne de hambúrguer, um almôndegas, então, ou mesmo prepara um peixe, que a gente vai falar um pouquinho sobre essas preparações já, a gente pode estar escolhendo fontes salinas mais saudáveis para o nosso corpo. E além disso, nós temos as tecnologias verdes, tá? Que elas são consideradas verdes por quê? Porque a forma que elas ocorrem, elas não trazem aditivos, conservantes ou substâncias residuais que podem causar algum malefício à saúde humana, tá? Então, nós temos as altas pressões, que têm sido utilizadas, gente, as altas pressões, elas têm sido utilizadas por toda a Europa, pelos Estados Unidos, e a China está dando, assim, de carrada no mundo inteiro, com empresas à base da alta pressão, para não só a extração de componentes farmacêuticos, de componentes alimentícios, mas também na diminuição da carga microbiológica desses alimentos. Então, se você consegue diminuir a carga microbiológica, você pode diminuir a quantidade de cloreto de sódio, você pode diminuir ou até mesmo não usar mais nitrito, tá? Porque uma das funções desses componentes químicos é a questão da segurança dos alimentos, né? Então, hoje a gente discute na área de alimentos o processo produtivo através dos 3 S, que eu quero que vocês não esqueçam, que é um alimento seguro, é um alimento saudável e é um alimento sustentável, tá? Então, é essa a visão. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que surgiu alguma coisa aqui no chat. Dá uma olhada aqui. Professora, eu só gostaria de fazer um comentário, que eu acho assim, ainda tem o uso das ervas e das especiarias, né? Que ajudam bastante a trazer esse sabor que muitas vezes sobrepõe ou diminui a necessidade de usar tanto sal nos alimentos, né? A gente tem as preparações como o sal de erva, que traz, assim, um upgrade enorme na preparação, né? E não traz essa exigência do uso do sal, do cloreto de sódio. E as especiarias, que são muito ricas também em aroma, e que complementam muito.
Muito bom, Ailana, você já está adiantando nossa aula, ainda bem que já está me ajudando aí. É um Ai, dos nossos. desculpa. E aí, gente, nós temos aqui no chat, ó, algumas falas que eu acho bem legais, tá? É, começando aqui, né, o mercado externo que a gente falou já, o colesterol da sobrecoxa, pois é, né, João, observe a quantidade, tá? A Márcia falando, foi criada em colônia de pescadores, com os tios e por parte das mães e todos os pescadores de alto mar, e foi aprender a comer peixe com mais de 25 anos, olha aí, gente, é um reflexo aqui no Brasil de todas essas situações. Tá? A Tabata, acredito que já estão pensando, tenho visto várias reportagens de fazenda com selo verde, pois a produção e manejo desses animais é muito controlada, e pensando no meio ambiente tem muito que crescer, mas já está iniciando. Que bom, Tabata, que bom, né? Nesse congresso internacional que eu participei, a quantidade de brasileiros era muito pouca. Mas que bom que a gente já tem algumas iniciativas, com certeza tem. Sempre no processo produtivo, a gente vai ter um grupo, às vezes bem pequenininho, que vão ser os primeiros a enxergarem o futuro mais rapidamente, tá? Só que esse grupo ainda está bem pequenininho, viu, Tabata? Muito, muito pequenininho. Ok? E o João fala que a própria rastreabilidade do processo produtivo disponível nas embalagens, porque a Recode, sim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, João, vamos trazer o que é que tem hoje de mais novo sobre embalagens e como a gente pode estar controlando esse processo produtivo. Muito bom isso aqui, João, vamos falar um pouquinho disso aí. As necessidades de mudanças para conseguirem exportar vai acabar obrigando os grandes produtores, olha, Tabata, eu vou aproveitar essa fala para dizer o seguinte, às vezes eu sinto falta do Brasil ser o provedor da mudança e não ele seguir a mudança. Sabe o que é ser o provedor? É ele tomar essa atitude sem precisar ser obrigado a tomar. Então, eu acho que a gente como o celeiro do mundo, como o terceiro maior produtor de origem vegetal, como o primeiro maior produtor de origem animal, eu acho que a gente precisa levar mais a sério a questão da saudabilidade, das questões nutricionais dos alimentos e tomar uma outra postura. Eu, como uma pessoa formada na área de alimentos, sou engenheira de alimentos, trabalhei já na indústria, eu acho que a gente precisa ter outra postura hoje no Brasil, sabe? Eu sou uma crítica dessa postura de se adequar às exigências de quem nos compra e não ser o promotor daquela mudança. Mas é por aí mesmo que a gente ainda anda, é por aí mesmo que a gente está, tá? Então, a Ana Paula, a Grazi, isso é bom, né? Essas exigências, com certeza. Sempre pensando no mercado internacional, pois os lucros são maiores, mas também o padrão de alimentação do brasileiro mudou muito, há um movimento grande em prol da alimentação saudável. Ana Paula, eu vou trazer uma discussão que eu acompanhei recentemente e que dizia o seguinte, hoje a gente vive um período de redes sociais e a pandemia, de alguma maneira, intensificou ainda mais essas relações nas redes sociais. Dentro dessas relações, não é, o país e muita gente, né, muitos brasileiros jovens, as novas gerações que estão surgindo, né, e até a minha que não é a nova geração, mas passou a ter contato com discussões, grandes discussões em outros países. E a partir do momento que a gente começa a observar movimentos que têm crescido em vários locais fora do Brasil, isso pode chegar aqui mais rápido, não é? A pandemia pode trazer isso de uma forma mais rápida, uma vez que todos nós fomos obrigados a estarmos assim online. Tá? E isso pode ter um ponto positivo. É o que o próprio Congresso também trazia de discussão, né? Que talvez a pandemia possa acelerar ainda mais as críticas e as demandas da mudança no processo produtivo das carnes. Mas que bom, gente, que bom essa participação de vocês. E aí nós vamos para um outro agravante. Falando de carne,
um dos grandes motivos de crítica são as emulsões cárneas. Então, quando eu falo de emulsões cárneas, gente, eu estou falando de produtos que são produzidos pela cominuição. Cominuição é a trituração, é o pedaço de carne menor, que são as salsichas, os embutidos, as calabresas, tá? Os patês. Então, a gente tem dispersões de carne, emulsões de carne, e para que a gente tenha essas emulsões, a gente usa gordura, a gente usa sais de cura, porque a gente precisa controlar o pH, a gente precisa emulsificar, e a gente é necessário, por questões microbiológicas, né, por questões de segurança, que essas emulsões sejam feitas em temperaturas baixas, que vai de 3 a 11 graus. Geralmente, uma sala de preparação de embutidos, ela deve ter no máximo 15 graus Celsius, tá? Então, nessas emulsões, sabendo que elas necessitam de todos esses componentes para existirem no formato que a gente tem de ideia hoje, do consumo que a gente tem de ideia delas hoje. O que é que a gente pode estar trabalhando para alterar o processo produtivo dessas emoções? As tecnologias verdes, elas estão aí e elas vão estar nos ajudando em diversos aspectos, tá, gente? Eu vou estar sempre lembrando delas. Primeiro, a gente precisa compreender que vários desses produtos têm uma grande porcentagem de gordura. Tem produtos que chegam a ter 35% de gordura, tá? A gente tem uma legislação de padrão de identidade e qualidade para produtos de origem animal que determinam essas quantidades máximas, tá, gente? Mas existe, certo? E aí, o que é que a gente hoje, dentro da área de pesquisa, dentro da área da ciência, pode estar fazendo para substituir essas gorduras? Gente, nós já temos trabalhos belíssimos, alguns no Brasil, né, como o da Miriam dos Santos, que eu trouxe, inclusive, aqui, para a gente valorizar a nossa pesquisa nacional, certo? Mas a gente tem trabalhos belíssimos, não é, fora do Brasil, que já vem dizendo que fibras como o trigo, a aveia, proteínas de soja, colágeno, a pele suína, que não tem nenhum valor quando é secada e triturada, as farinhas da banana verde, da linhaça, os agentes gelificantes, como as gomas, podem estar substituindo completamente o toucinho e o bacon dessas emoções, dessas preparações. E tem tido trabalhos maravilhosos. Essas substâncias que podem estar substituindo a gordura também são capazes de reter água e dar estabilidade para esses produtos. Porque a grande função das gorduras é essa. Então, a gente precisa pensar em outros alimentos que também vão trazer essa função, certo? Então, a gente já tem propostas para isso. Nós já temos também uma proposta para a gente melhorar o perfil lipídico desses derivados de carne. Então, hoje existem dois caminhos conhecidos, tá? Hoje. Possa ser que depois surjam outros. Quais são eles? Primeiro é alterar a dieta dos animais. E para isso a gente vai precisar levar em consideração o conforto do animal, a forma que ele é tratado, tudo isso. E existe uma outra que essa sim está ao alcance de quem produz alimentos, tá? Está ao alcance de quem é um cozinheiro, de quem é um gastrônomo, de quem é um engenheiro de alimentos, do que é um nutricionista, que é substituir a gordura animal por óleos. E nós temos fontes maravilhosas de óleos. Por que óleos? Porque os óleos, que é nossa aula de quinta, eles são ricos em gorduras insaturadas, em ligações insaturadas, que são mais saudáveis para o nosso organismo. Eles inibem a produção do que a gente chama de colesterol ruim, que nós vamos falar mais na nossa próxima aula. Então, a gente acaba reduzindo essas gorduras saturadas que vêm das gorduras animais, né? Geralmente as gorduras animais, elas têm uma proporção de gorduras saturadas e que nos óleos essa proporção é menor, tá? Então, a gente já tem hoje estudos mostrando a importância da gente escolher fontes de óleos ricos em ômega 3, como a chia, a linhaça, a canola, tá? E ao final da aula eu quero mostrar para vocês uma proposta bem legal disso aí. O ômega 9, que são os óleos oleicos, o óleo de oliva, o óleo de girassol. E tem mais uma coisa super legal, que é, muitas vezes a gente só usa o óleo, aquela emulsão ela fica muito úmida,
Então, já existe a proposta da gente formar um hidrogel. O que é um hidrogel? É você juntar um óleo com amido, um óleo com a massa de banana verde, e aí esse carboidrato, né, esse carboidrato complexo, que é importante que seja dito, ele é capaz de diminuir esse teor mais, como é que eu diria, que dificulta a ligação desses compostos com a parte proteica da carne. Então, já existem infinidades de propostas em que a gente precisa estar pensando e colocando em prática por aqui. E a redução dos fosfatos, a gente já sabe que os fosfatos, eles trazem danos à estrutura óssea do ser humano, principalmente com o passar da idade, e a função dele é reter água. O que é que a gente tem de proposta hoje na pesquisa? A gente tem a substituição desses polifosfatos, como eles são chamados, por proteínas, por fibras, por amidos, por hidrocoloides, por águas marinhas. Então, já temos sim maneiras de melhorar a produção de derivados de carnes para que eles se tornem alimentos menos problemáticos para a nossa saúde. E não podemos esquecer das tecnologias verdes em todos esses trabalhos, gente. Tem vários trabalhos indicando que o ultrassom e a alta pressão é capaz de ajudar a modificar a estrutura proteica, facilitando a emulsificação desses componentes, tá? E o mais problemático, nitritos. Nitritos é problemático. E antes de eu falar de nitritos, eu queria voltar aqui e fazer uma pergunta a vocês. Deixa eu olhar aqui para vocês. Vocês sabem a diferença de nitrito e nitrato? E por que um ou outro é usado? Ou por que os dois são usados? Nada, gente, nada. Pode repetir a pergunta aí, professora? Desculpa, que eu não ouvi aqui. Grazi, a diferença de nitrato e nitrito, e por que que nos produtos cárneos eles é usado apenas um ou os dois? Alguém tem uma ideia? Ele é realçador de sabor, né? Eu sei que eles são conservantes e que eles são usados para manter aquela aparência de cor no peito de peru, aquele rosadinho do peito de peru. Ali é um atributo certo do uso de nitrito. Agora, por que os dois são usados juntos, isso eu não sei. Ok. Então, ele pode sim ajudar no sabor, ele ajuda na coloração, tá, Grazi? Também ele tem diferentes funções, a do sabor é uma delas, alterar a cor é uma delas, mas a grande função, gente, e eu quero que isso fique muito claro, por que que a gente usa nitrato e nitrito? A grande função dos nitritos é inibir o desenvolvimento do Clostridium botulíneo. Essa é a grande função dele. Por que que de todos os substitutos que a gente tem no processamento de carnes, ele é o mais problemático na substituição? Porque é necessário uma substância ou um processo, tá, que seja capaz de inibir o crescimento do Clostridium botulínico. Porque quando a gente faz o embutido, a gente coloca numa tripa, a gente cria um meio anaeróbico. E esse meio anaeróbico, ele acaba, como é que eu diria, fazendo com que o alimento, ele faz com que o alimento, né, ele acabe desenvolvendo o Clostridium botulíneo. A salsicha, a carne de salsicha, no momento que ela é embalada numa tripa, ela diminui a presença do oxigênio. Essa falta de oxigênio cria um meio que não tem oxigênio, totalmente anaeróbico, e, devido a esse meio, o desenvolvimento desse micro-organismo que pode levar à morte. Então, é um dos grandes fatores hoje, é um dos grandes desafios nos derivados de carnes. Temos proposta para mudança dos nitritos? Temos, mas digo a vocês, até trabalhei vários anos na indústria de carne, tá? Antes de chegar no IFSC, e digo a vocês assim, que isso precisa estar muito claro de como isso vai acontecer, porque o
Clostridio, ele mata no Brasil. Se vocês pegarem a aula de segurança dos alimentos, vocês sabem que as doenças transmitidas por alimentos, o Clostridio está entre as principais, com a porcentagem ainda de 1,5%. Então, a gente sabe que ele existe, que ele ainda está nos produtos derivados, né, de conservas e de produtos de origem animal. Então, é por isso. E a diferença, Paula, de nitrito e nitrato, vou falar um pouquinho. O nitrito, ele inibe o crescimento do Clostridio de imediato. De imediato, ele está ali presente e ele não vai deixar aquele micro-organismo se desenvolver. Com o passar do tempo, com 1, 2, 3 meses, esse nitrito, ele forma o que a gente chama de nitrosaminas, né? Ele vai sofrendo alterações químicas e a concentração dele vai caindo naquele produto derivado de carne. Então, se você vai precisar que aquele derivado de carne tenha um tempo de durabilidade ainda maior, o que é que vai ser necessário? Vai ser necessário adicionar o nitrato, tá? Por quê? Porque o nitrato, ele vai levar um tempo para se transformar em nitrito e sofrer todas essas transformações. Então, quando a gente tem um produto de origem animal que precisa de um maior prazo, a gente vai precisar usar os dois, o nitrato e o nitrito. Quando a gente tem um produto de origem animal que tem um menor prazo de validade, a gente só vai usar nitrito, tá? Então, só para vocês saírem daqui sabendo que isso ocorre. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula para a gente falar do nitrito, tá? Então, o que a gente tem de proposta hoje? Nós temos uma linha de pesquisa encantadora, tá, gente? Que é com o que a gente chama de bactericionas. O que são bactericionas? As bactericionas, elas foram descobertas em 1925, mas somente agora, depois dos anos 2000, é que as pesquisas com ela cresceram no mundo inteiro, tá? E trabalhar a produção de carnes mais saudáveis tem impulsionado ainda mais os usos das bactericionas. As bactericionas, são substâncias que elas são produzidas por micro-organismos, por bactérias, que são substâncias tóxicas para o micro-organismo, mas não são tóxicas para o ser humano. Ou elas não são tóxicas, ou usadas até uma certa quantidade não faria nenhum mal para o ser humano. Então, é utilizada uma própria substância que é produzida pelos micro-organismos para combater outros micro-organismos, como o Clostridium. Então, essa ideia aqui, muito, muito boa, tem sido pesquisado no mundo inteiro para que a gente possa fazer a substituição de nitrito. O que é que a gente tem também acessível, uma coisa que a Ilana trouxe muito bem, uso de temperos, de ervas, né, de condimentos naturais, que já tem substâncias antimicrobianas, já tem substâncias antioxidantes, que podem estar ajudando a preservar aquele alimento, a concentração de alho, de páprica, são substâncias químicas que podem ajudar a combater o Clostridium botulíneo, tá? Uma das fontes naturais de nitrito, tá, que a gente hoje várias pessoas que trabalham com esses produtos derivados trazem, né, aqui para a aula, para discussão, é o AIPO, né? O AIPO tem uma concentração de nitrito natural que também tem sido utilizado. Mas, gente, o que tem apresentado os melhores resultados é realmente as tecnologias verdes. Alta pressão, radiação gama tem ganhado espaço muito promissor dentro da substituição de nitrito, tá, gente? Vem ganhando, assim, muito espaço. Então, só para a gente não esquecer que a grande necessidade de substituição do nitrito é devido à formação das nitrosaminas, tá, que a gente precisa retirar, e que a gente pode estar trabalhando métodos combinados. O que é isso? Utilizar de uma substância natural com alta pressão, utilizar de fontes naturais de nitrito, como o AIPO, com a substância bactericiona. Então, a gente vai ter diversas formas de trabalhar esse processo produtivo para torná-lo mais saudável. Porém, a gente tem algumas dificuldades, e aqui no Brasil são muitas, tá? Vou trazer algumas só para a gente sair daqui tendo uma noção desse universo que precisa ser alterado para que a gente tenha fontes proteicas, fontes carnes mais saudáveis. Primeiro, a nossa legislação brasileira ainda não permite que a gordura seja substituída por fibra, por banana verde, por amido. Então, a gente ainda precisa vencer essa situação, tá? Então, isso aqui é um passo que precisa ser dado.
Para esse passo ser dado, é claro que o órgão regulatório dos padrões de identidade e qualidade de produtos cárneos, né, eles precisam ter uma certeza desses resultados de pesquisa. Então, para a gente fazer pesquisa, para a gente ter resultado disso, isso envolve custos, tá, gente? E custos alguém precisa pagar. Tá? Uma outra dificuldade que a gente encontra, no momento que a gente diminui sal, no momento que a gente diminui gordura, a gente vai estar alterando a aceitação sensorial desses produtos. Então, isso precisa também ser uma demanda e uma vontade da sociedade, que já está acontecendo em outros países. Vou trazer um relato que eu ouvi também nesse congresso, tá? Que ele dizia o seguinte: tanto a Europa quanto os Estados Unidos já estabeleceram legislações em que as indústrias, não só da área de panificação, aqui no Brasil na área de panificação já é uma realidade, mas na área de carnes ainda não, tá? Já possui um compromisso de, durante um período de 10 anos, diminuir a concentração de sal nos embutidos de carne. Tá? Então, por que que isso foi dado um período? Para que a população fosse se adaptando a essa diminuição salina e a gente fosse tornando uma geração que consumisse uma quantidade menor de cloreto de sódio, sem achar que o alimento é ruim. Então, isso a gente precisa ainda discutir bastante. A pesquisa, tá? Como é que a gente pode substituir isso de forma segura? Olha o termo, gente, seguro. Eu vou substituir, mas eu não estou produzindo um alimento que vai levar Clostridium para ninguém. Então, a gente vai precisar de investimento na pesquisa. E incentivo, tá? Quem está interessado a ter esse produto, a pagar por esse produto. Então, a gente tem esses desafios. Mas olha aí a Ilana, né? Às vezes, o que é que a gente tem hoje? Eu quero trazer para vocês o que é que a gente tem hoje. A gente tem a possibilidade de fazer os nossos derivados carnes nas nossas casas e estar usando de especiarias, de temperos, tá? De alecrim, de louro, de orégano, de manjericão, de páprica, de cúrcuma, de tomilho, de gengibre. E a gente já sabe que essas especiarias, que esses temperos, eles são ricos em substâncias antimicrobianas, são ricos em substâncias antioxidantes que ajudam a combater o câncer no nosso organismo, evitam o cheiro de ranço, que é o que a gente chama de oxidação lipídica, tá? Olha, o João, né, que fala da transparência. E aí eu vou perguntar para vocês, alguém já ouviu falar de Clay Label, gente? Alguém já ouviu falar dessa definição? Nada, ninguém. Não, eu nunca ouvi. Não, professora. Olha aí, a Ilana fala, não, a Ana Paula não. Pois é, gente, olha, mais um ponto dos nossos atrasos, né? Clay Label, né, que inclusive, já tem sido colocado em prática no Chile, no Uruguai, na Argentina, né, e que ainda não foi tão colocado em prática aqui no Brasil, é a discussão em cima do que a gente chama de rótulo limpo. É quando qualquer pessoa pega um rótulo de alimento e ela é capaz de compreender todos os ingredientes que tem aquele alimento. Por que que isso é importante? É para que os processos produtivos, como o João colocou aqui, eles sejam transparentes, para que a gente saiba exatamente o que a gente está comendo. Então, a discussão do Clay Label, né, ela já é fortíssima desde os anos 2000. Nós estamos em 2021, e se você fizer uma pesquisa nacional, praticamente ninguém conhece no Brasil esse termo ou essa discussão, tá? E o que é que diz o Clay Label, tá? Vamos falar do Clay Label agora. Um rótulo limpo, onde a gente tenha a clareza que aquele alimento é um alimento que respeita a sustentabilidade, ele é ecologicamente correto, tá? Ele tem embalagens biodegradáveis, então todas as vezes que a gente lê um rótulo em que a gente encontra um componente lá, eu até coloco assim desconhecido entre aspas, porque tem vários componentes que quando eu leio, eu vou conhecer que eu sou da área de alimentos. Então, se eu chego no rótulo e eu vejo INS 221, eu sei que é a linha de benzoatos que está ali naquele rótulo, mas para uma pessoa comum,
ela sabe lá o que é o INS 221, o INS 305, o INS 400 e tanto. Então, a gente precisa rediscutir a forma desse rótulo. Uma outra questão, as substâncias químicas que tem lá descritas, é algo que a gente sabe o que é quando a gente encontra lá o termo, deixa eu ver, me lembra, Paulo, tripólifosfato de sódio. Quantas pessoas sabem o que é isso? Então, hoje a gente precisa de transparências nas técnicas de processamento, e daí vem a grande discussão dos rótulos limpos, dos rótulos onde os ingredientes são substâncias conhecíveis. A importância da gente perceber a diminuição de aditivos, então, já foi colocado em prática no Chile, que são rótulos aonde ele tem uma etiqueta dizendo se aquele alimento ele tem uma quantidade grande, média ou pequena de sódio, grande, média ou pequena de gordura, grande, média ou pequena de conservantes. Então, isso já foi colocado em prática, tem sido discutido para ser uma realidade no Mercosul. Aqui no Brasil, a gente já começou a andar na discussão de uma alteração no rótulo, porém, ainda não está tão estabelecido que esse rótulo vai ser um rótulo com informações de ingredientes conhecidos, tá? Houve uma alteração na legislação, tá? Até a professora Cristiana está trabalhando com isso, mas ainda não chegamos no rótulo limpo, tá? A questão da sustentabilidade, se a forma de processamento daquele alimento, ele é capaz de ser sustentável. Quando eu trago isso, eu queria dizer para vocês algo que eu espero que vocês não levem assim como algo negativo, essa fala minha. Nós somos um país de commodities. Nós vendemos matérias-primas. É isso que a nossa realidade. A gente precisa entender quem somos nós para que a gente mude. Se a gente não compreende quem somos nós, a gente não vai mudar. Então, nós somos um país de commodities. O nosso povo, ele vive ou ele adquire renda pela venda de matérias-primas. Então, se a gente precisa continuar plantando em grande quantidade para vender os nossos produtos agrícolas, a gente precisa pensar que aquela forma de cultivo tem que ser um cultivo sustentável. Se a gente opta, enquanto sociedade, em criar animais para abate e vender aquilo como commodities, como matéria-prima, a gente precisa discutir como é que esse caminho pode ser feito de uma maneira que a gente não destrua o nosso próprio país, a nossa natureza, os nossos recursos naturais. Então, a sustentabilidade, quando ela é colocada em pauta, não é deixar de fazer aquilo, mas sim melhorar aquele processo produtivo, substituir técnicas que não são benéficas para o meio ambiente, para o ser humano, tá? Então, o que a gente, enquanto pesquisador, né, da área, também traz, não é dizer, olha, não tem mais como fazer isso, porque a gente sabe que existem pessoas sérias, existem pessoas trabalhadoras, existem pessoas que vivem da renda de uma venda de um abate do animal, vivem da renda da venda do leite, vive da renda de produtos agrícolas, mas como é que a gente capacita o nosso povo, como é que a gente leva orientação ao nosso povo, como é que a gente melhora esse processo produtivo, e é por isso que a gente precisa ter cuidado nessas relações e na forma que a gente vai lidar com ela, de uma maneira que a gente se coloque enquanto país, enquanto sociedade, a oferecer uma matéria-prima, uma commodity de boa qualidade e de forma sustentável. Transparência nessas relações e novas técnicas de processamento. Então, o Clean Label vem trazendo todas essas discussões. Se a gente avaliar na Europa, dos Estados Unidos, 20% das embalagens já trazem essa característica do Clean Label, então não é uma coisa assim que está nascendo lá já existe espaço. Na Europa nem se fala, 32% das embalagens já vão dentro dessa discussão do Clean Label, tá? E uma coisa que eu ouvi, gente, de grandes pesquisadores, foi o seguinte, olha, a gente entrou nesse caminho, nessa discussão, o mundo tem tentado mudar, e se nós, enquanto país, enquanto produtor, a gente não parar para falar sobre isso, nós vamos perder mercado, nós vamos deixar de trazer renda. Então, o Brasil, querendo ou não, está acontecendo, tá? É uma coisa que é importante que a gente fique ciente disso.
O que é que a gente tem acessível hoje? Mas diante de tudo isso, professora, como é que a gente come carne? Então, quem já foi meu aluno sabe que eu sou da área de processamento de alimentos e tem duas técnicas na área de processamento de alimentos que eu adoro, que eu amo, que é o resfriamento e o congelamento. Seja para origem animal, seja para origem vegetal. Vou dizer por quê, gente. Porque são técnicas em que a gente não tem necessidade de usar substâncias químicas. Se elas são bem feitas, se a gente respeita a temperatura de resfriamento, o tempo de resfriamento, a gente vai ter um alimento muito próximo da realidade. Qual é o problema dessas duas técnicas? Eu já deixo também para vocês. Custos. Alimento refrigerado e principalmente alimento congelado tem um custo. Então, muitas vezes, quem trabalha precisa escolher um alimento para chegar em casa e fazer rápido, nada melhor do que um alimento que seja simplesmente congelado. E quando eu digo isso, aqui em Floripa a gente tem vários locais de alimentos congelados, não vou dizer para não fazer propaganda, mas eu conheço, e eu tenho alunos meus também que fazem alimentos congelados, que lhe dá um alimento semi-pronto, sem nenhum aditivo, que você pode levar para casa, passar num forno rapidão, ali 20, 30 minutos, está pronto. Então, a gente tem a opção de estar consumindo peixes refrigerados ou congelados, carnes refrigeradas ou congeladas e frutos do mar. É a Floripa, por isso que eu perguntei se todo mundo era daqui, Floripa tem a grande vantagem da gente ter uma grande quantidade de frutos do mar disponíveis, que são alimentos também riquíssimos em sais minerais, como as ostras, né? O maior produtor de ostra do Brasil é aqui, faz parte da história da culinária da ilha, é inclusive um dos pratos, né, que é considerado originário de Florianópolis, faz parte da gastronomia, da rota gastronômica. Então, a gente tem essas possibilidades em que a gente pode estar discutindo, falando, tornando mais acessível, como é que a gente facilita o preço desses produtos, qual o incentivo que a gente tem para isso, tá? A escolha, gente, de peixes da época, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu também acabei escolhendo peixes que facilmente a gente encontra aqui, a corvina, a garopa, a tainha, o robalo, a sardinha, o pampo. Por que que é interessante a gente escolher peixes da época? É para que a gente não incentive de forma indireta a pesca predatória, não é? Então, se você tem um tipo de peixe que ele é para ser pescado no mês de janeiro, no mês de fevereiro, e você está consumindo ele, uma vez que não existe, não é período para ele em agosto, então ele está vindo de algum lugar e pode, não vou dizer que é, mas pode estar associado a uma pesca predatória. Então a gente trabalhar dentro da nossa alimentação, pensando de uma forma mais saudável, mais sustentável, com peixes da época. Vou escolher um peixe porque eu sei que nesse período ele está disponível, ele é facilmente encontrado, tá? Eu até brinco com os meus alunos que eu adoro quando eu vou no restaurante e eu pergunto assim, qual é o peixe? E o rapaz diz assim, olha, o peixe vai ser o que a gente tiver, que foi pescado hoje pela manhã, o peixe que está disponível hoje. Essa é a melhor resposta para quem conhece a cadeia de alimentos saudável e sustentável, tá? Não é você chegar lá e ter, o ano inteiro vai ter tainha. Tem alguma coisa que a gente precisa pensar aí, tá? Então, aqui nós temos várias opções, a anchova eu já tenho até esquecido. E eu não queria sair dessa aula sem falar de algumas preparações culinárias. E eu escolhi três. Vou começar pela carne de hambúrguer, porque as pesquisas indicam que é um dos derivados da carne mais consumido pelos brasileiros, é a carne de hambúrguer. Então, pensando nessa carne de hambúrguer, pensando no processo produtivo de carne de hambúrguer, né, a gente pode ter somente um tipo de corte. Eu posso fazer carne de hambúrguer só de patinho, eu posso fazer carne de hambúrguer só de coxão mole, tá? Mas você pode ter um blend, tá? Que é a mistura de diferentes tipos de carne. Essa carne de hambúrguer, ela pode ser de carne vermelha, ela pode ser de carne de frango. A legislação, eu vou deixar aqui bem claro, gente, a legislação permite 23% de gordura. Então, por que que eu estou trazendo esse dado da legislação? Instrução normativa de 20 de 31 de julho de 2000. Por que que ela permite, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Se ela permite e a indústria usa, a indústria não está fazendo nada legal. Só que você precisa ter consciência
que esse produto ele pode ter 23% de gordura. E nem sempre é a gordura das alternativas que a gente colocou aqui. É uma gordura insaturada, é um óleo rico em ômega 3, em ômega 6, nem sempre é. Então, como não é, a gente ainda não tem essas opções, a gente só vai encontrar um, um derivado de carne, né, que seria mais saudável se a gente opta em preparar aquele alimento ou com muita raridade encontrar alguém, não é, que possa fazer aquilo para a gente, porque comercializar não pode, né? Comercializar pela legislação não é permitido que você comercialize esse tipo de alimento sem essa percentagem, né? Ou pelo menos até ela, respeitando ela, tá? Então, pela legislação não é permitido que você use uma massa da banana verde, uma aveia, uma linhaça, não é, tá? E daí eu coloquei para vocês um videozinho, vou só mostrar aqui, tá, gente? Onde ela traz, eu não vou passar o vídeo para vocês, eu até vou deixar em silêncio. O que eu quero mostrar apenas é que a preparação de um hambúrguer de frango e os ingredientes, tá? Deixa eu só mostrar aqui os ingredientes rapidão. Você vai ter cebola, olha, observe, são todos os ambientes que respeitam o Clay Label, a cebolinha, não é? Todos os ingredientes que a gente conhece, tá? Nós vamos ter eu quero mostrar aqui. A farinha de aveia como emulsificante, como um componente que vai ajudar a dar estabilidade a essa massa, tá? Então, nós temos temperos, nós temos a pimenta preta, nós temos a páprica, que são substâncias que têm componentes antimicrobianos, tá? E a importância, por isso que eu amo o congelamento, tá? A importância de que se você faz essa massa numa grande quantidade, de você congelar essa massa, porque o congelamento vai tirar ela da temperatura de desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, e você vai ter um produto mais saudável para consumir. Então, essa é um vídeo que eu deixo para que vocês possam acompanhar. Um outro vídeo que eu gostaria de falar é também da almôndegas, eu também não pretendo passar, mas só dizer que essa almôndegas também, que é um derivado de carne muito consumido, então essa proposta de almôndegas que é feito com linhaça, ok? Então você tem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto, tá? Então você tem uma concentração de linhaça aqui para fazer esse derivado de carne e que a gente pode estar desenvolvendo em casa, né? Ou incentivando as pessoas a farinha de linhaça dourada para que elas possam estar oferecendo esse tipo de alimento que é uma fonte de origem animal mais saudável. E por último, eu não deixaria de falar, opa, Paula, que é esse maravilhoso peixe preparado, chamado de papilote. Eu também não vou passar ele todo, mas vale muito a pena a gente preparar nisso, gente. No final de semana com a família, tá? É uma forma da gente preparar um peixe saborosíssimo. Deixa eu só. Olha a quantidade de coisas legais que ele tem. Deixa eu só voltar. Aqui ele foi feito com pescada branca, ele tem alho poró, ele tem cenoura, ele tem cogumelo Paris, ele tem tomilho, ele tem alecrim, folha de louro, limão, azeite, gengilim. Então a gente só tem coisas boas aqui, tá? E que vai nos oferecer esse peixe maravilhoso. Deixa eu ver se eu vou aqui para ele aqui no final. Foi feito no IFSC, certo? Pela nossa querida professora Nicole. E essa receita, a Elinete e a André ajudaram a construir, a testar também ela. Então, é uma proposta muito legal para consumo de peixe, que eu também deixo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu preciso mais dizer alguma coisa. Todos esses vídeos estão aqui, algumas referências, talvez eu não tenha colocado todas, eu acabei lendo muita coisa do ano passado para cá, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês, deixo aberto para perguntas, participações, e ouvir um pouquinho cada um. Nada, nada, nada? Opa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguma pergunta. Isso, é isso mesmo, a Ilana. Nem todo mundo tem. A Ilana traz uma discussão, gente, que eu sempre digo quando a gente trabalha com alimentos. Existe uma discussão dentro da área de alimentos que é assim: se a pessoa
a gente está falando com ela sobre uma alimentação de calorias, uma alimentação de nutrientes, tá? E a gente precisa ter pé no chão e entender a realidade brasileira. A alimentação de calorias é o mínimo que um ser humano necessita, as 3 refeições diárias, não é? Se a quantidade de calorias que ela consome naquele dia é o suficiente, que de acordo hoje com a recomendação é 2.000 quilocalorias por dia, tá? Ou se ela já atingiu essa 2.000 quilocalorias por dia, ela já tem uma alimentação calórica suficiente, aí agora sim é a partir desse ponto que a gente vai discutir uma alimentação nutricional, porque não dá para você discutir ou cobrar ou falar sobre aspectos, muitas vezes nutricionais, para uma pessoa que mal está conseguindo ter as 3 refeições, tá? Então, essa compreensão da realidade ela é muito importante, que a Lana coloca aqui, né? Que nem todo mundo tem interesse ou até mesmo sabe dessas informações, tá? A questão de ler o rótulo, como a Ana Paula coloca, vem em cima dessa discussão. Se você tem uma pessoa que ela não tem o mínimo meu Deus do céu, de alimentos que forneçam as calorias suficientes, imagine ler rótulo, tá? Então, com certeza. Ok? Então, mas a gente faz essa discussão, traz para vocês, para que a gente possa crescer dentro dessa discussão, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo e que a gente possa estar fazendo essas alterações, tá? Aí a massa da casca da banana, né, da banana verde, ela é famosa. Ok, gente? Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professora, quando a professora falou ali da questão de congelar, né, os alimentos e tal, as pessoas ainda têm um certo receio, né, que eu vejo, assim, alguns conhecidos, mesmo essa produção sendo feita em casa, né, o receio, comer congelado, porque está congelado. O meu filho, desde que começou a introdução alimentar dele, eu sempre congelei as sopinhas, as carninhas, assim, evitando a batata ali, né? E agora que ele foi para a escola, com a questão do lanche, que é individual, eu congelo tudo também. Eu faço todas as preparações em casa. A gente compra muito pouca coisa industrializada que vá para o lanche, né? Os bolinhos eu que faço tudo, as tortinhas salgadas, esfirras, assim. Então, eu preparo tudo em casa e eu tenho tudo congelado, até os pão de queijo. Como diz ele, é mais gostoso que o da padaria. E tem gente que tem muito receio com isso ainda, né? Mas você saberia me dizer o que é esse receio exatamente? Tipo, hoje eu fiz uma carne, né? A minha carne sobrou, vou congelar. Ou mesmo fazer a preparação de hambúrgueres, de almôndega, e tu ter ela congelada em casa para, de repente, numa emergência, tu fazer para comeres, sabe? Algumas pessoas ainda têm esse receio. Uhum. Márcia, eu acho que não é nem receio. O que eu vejo muito, amigas minhas, têm preconceito com congelado, que elas dizem que muda o sabor, que não é a mesma coisa, mas é puro preconceito até, ou porque não sabem congelar corretamente, num recipiente correto. Pode ser. Do que por receio, não é nem o medo de comer, nada, eu acho que é porque elas cismam mesmo que muda o gosto, que o sabor é diferente, que não está fresquinho. Mas eu acho puro preconceito. Eu também sou adepta dos congelados. É um preconceito mesmo, é isso mesmo. A gente falando bastante coisa. Falando um pouquinho dessa parte aí, é bem importante o que a Márcia colocou, de saber congelar, né? Até a Tabata também traz isso, que, gente, quando a gente faz alimentos que a gente vai congelar, que a gente vai guardar, a gente não pode expor eles. A gente preparou o alimento, já sabe que uma parte vai congelar, imediatamente embala aquele alimento e vai para o congelamento. Fiz muito feijão, sobrou, eu vou congelar. Eu não posso deixar aquele alimento na temperatura ambiente, esperando
várias escalas de temperatura passar por ele para depois congelar. Então, para que a gente possa manter o sabor, manter as características e a segurança, a gente realmente, como a Márcia colocou, a Tabata, ter esse cuidado do congelamento e não precisa, e vencer esses preconceitos, né, não é, Grazi? De compreender que se você fizer bem o processo, você tem um alimento que vai manter essas características sensoriais. Sim, um exemplo, eu não costumava, né, comer quase nenhum alimento congelado, porque a minha mãe sempre dizia, eu não gosto de alimento congelado, não sei o quê, e realmente ela não gostava, né, e sempre preparou, né, ela também nunca trabalhou fora, então sempre ela teve o tempo para fazer o preparo da comida fresca, e com mais de um filho, tu comia tudo no mesmo dia, né, e aí ainda se sobrava ia para o cachorro, para a galinha, para alguma coisa assim, então não ficava aquela sobra, né? Mas hoje as famílias são menores e o tempo da gente é mais corrido. Eu particularmente, depois que me casei, aprendi a cozinhar e observei isso. Então, eu não vou fazer só para 2 pessoas uma panelinha de feijão. Eu faço uma panela grande e vou congelar para vários dias, só que como você falou, já faço, já sei que vou congelar, então imediatamente já separo todos os potinhos que vão para o freezer. E outras comidas também, assim como a Márcia falou, tem a questão também do tempo, né? E aí, então esse preconceito acho que também já vinha, talvez, assim, até das nossas mães, assim, que elas viveram um outro tempo, né? Isso mesmo, é isso aí. Gente, então eu acho que é isso. Meu Deus, 2 horas. Eu sei que os alunos falam, professora, quando passa de 1h30 já tá bom, tá? Eu peço desculpas aí por esse tempo, tá? Mas muito bom estar aqui com vocês, muito bom rever vocês. Espero que vocês tenham gostado do que a gente tem sobre produtos cárneos. E quinta-feira vamos falar de óleos, vamos falar de gorduras, ok? Maravilha. Fechou por hoje, então? Fechou por hoje, então. Beijão, abração e até quinta, gente. Abraço, professora. Até quinta, então. Boa Boa noite, noite, pessoal. professora. Tchau, Grazi, Márcia, João, Jane, Gisélia, Ana Paula, João, Marcelo, boa noite, chegou aí, a Michele também. Boa noite para vocês, a Ilana que acabou de sair, Luíse.